Muito bem, graça e paz, amém. É um grande privilégio e alegria, poder juntamente com vocês, essa liderança que vai plantar uma semente diferente em Campo Grande, falar de um assunto da maior relevância possível, que é a cidadania, tá certo? Então assim, é política, é cidadania, e você vai entender que cidadania envolve todos os seus direitos, e você tem um direito seu, que é o direito político também. Ok, cidadania é o conjunto de direitos e deveres que toda pessoa possui. Eu gosto que você guarde isso. Cidadania está diretamente ligado ao coletivo, ao conjunto e ao plural. E uma coisa muito importante, meu querido, é que assim, questão de coletivo, a questão plural, é exatamente a filosofia, ou seja, é os princípios que nós como cristãos aprendemos a vida toda. E muito importante porque assim, a natureza humana, nós quando nascemos, recebemos a nossa natureza humana, e a nossa natureza humana, ela não é pelo coletivo. Você pode ver, a criança, ela tem o egocentrismo, é a natureza, ela já começa a aprender algumas manhas para buscar as coisas egoístas, começa chorando, começa fazendo algumas coisas, é natural do ser humano isso, é a natureza. Então, nós buscarmos algo que é coletivo, isso não é algo natural, isso é algo divino. Então, exatamente o que a cidadania proporciona, a busca do coletivo, a busca dos direitos para todas as pessoas. E quando nós usufruímos dos direitos, nós também lutamos para que seja dever, para que todos possam usufruir o que a gente usufrui. Uma questão muito clara que eu acredito que seria mútuo aqui do entendimento de uma questão de direito, é a questão de compreender o significado da cidadania. Cidadania vem do latim civitas, que significa exatamente conjunto de direitos atribuído a um cidadão ou a cidade. Originalmente, o termo cidadania foi usado na Roma antiga para designar uma situação política de uma pessoa, os direitos que ela possui ou pode exercer. Então, é o direito atribuído a uma pessoa, a um cidadão, a uma sociedade. E nós podemos compreender coletivamente que, se nós pensarmos num direito necessário para qualquer pessoa, um direito é direito à alimentação, correto? Acredito que nós todos temos um desejo nobre desse, que todas as pessoas possam ter direito a uma alimentação. É a coisa mais básica possível. Só que a gente percebe, falando de cidadania, e parece que sempre a cidadania, as pessoas compreendem que a cidadania é usada politicamente. A cidadania, tratando de alguns direitos, as pessoas começam a confundir direitos com obrigação, com dever. Então eu tenho certeza que todos nós acreditamos que é direito à alimentação. Mas eu quero falar para você, eu conheço uma pessoa que para ela alimentação não é direito. Para ela alimentação é obrigação. Você conhece alguém assim? Eu tenho um filho de 4 anos. Na hora da alimentação dele, ele chora, ele reclama. Você já pensou nisso? Para ele não é uma coisa boa. Para ele é uma coisa ruim se alimentar. Mas é claro que eu estou falando de uma criança. E uma criança não tem o entendimento. Mas a grande questão é que a gente não compreende que é direito. Porque assim, nós não compreendemos que outras pessoas não têm esse direito.
Tem uma foto ali que é da África e tem uma foto ali que é do Maranhão. Ano passado, eu acompanhei um documentário da Estrada da Fome. Não sei se você assistiu esse documentário. Está na Rede Record. Andei na Estrada da Fome. Fomos à cidade mais pobre do Brasil, que chama Belágua. E aí você vê que alimentação nem para todo mundo é um direito. Então, quando a gente consegue compreender, vendo uma realidade do direito que nós estamos falando, de alimento, que no mundo cerca de 795 milhões de pessoas passam fome, no mundo a cada 9, uma passa fome, que no Brasil são 7,2 milhões de pessoas, diante dessa realidade, a gente começa a compreender que a alimentação não é só um direito, a alimentação é um privilégio. Eu não sei se você está compreendendo, mas preste atenção. Alguns direitos nossos passa para um campo além do direito, ele passa para um campo do privilégio. Ter alguns direitos se tornam privilégios para nós. Quer ver? Vamos tratar de outro assunto. Direito a voto. Correto? Isso é um direito seu. Mas algumas pessoas agem, às vezes, como o meu filho, como uma criança. E sabe o que ele pensa? Que voto não é um direito. Que voto é uma obrigação. Eu não sei se você está vendo, nesse tempo, pessoas fazendo isso. Se você buscar vídeos na internet, você vai ver pessoas que falam assim, eu vou rasgar meu título. Eu não vou votar em ninguém, eu vou votar nulo. Então, assim, essa pessoa não está compreendendo que o que ele tem como cidadão é um direito. Nós temos direitos civis, sociais, culturais e políticos. Ele tem um direito. Só que agora ele está vendo o direito dele como um dever, como uma obrigação. E isso ele não compreende. Por quê? Porque nem sempre nós tivemos esse direito. Você pode ver, você lembra disso? Você é desse tempo? Não tinha direito. Qual é o significado da política? Preste atenção. O termo original é do grego politika. É uma derivação da palavra polis, que significa aquilo que é público. Os gregos davam um nome apropriado a quem cuidava da vida pública ou da comunidade. Pessoas que acreditavam que a regra nobre era todos por um e um por todos. Essa pessoa que pensava no bem coletivo, ele era chamado de político. E a gente fala assim, o que é político, o cara pensa outra coisa hoje. Mas o termo era exatamente, a origem era exatamente essa. E uma coisa bem legal que nós temos que compreender, quando nós vimos a questão da raiz da cidadania, que vem do latim, que é a mesma raiz que vem do grego. Então, política e cidadania é a mesma coisa. Pessoas que estão pensando num coletivo, num bem coletivo comum. Então, uma pessoa que está interessada na melhoria do outro, na melhoria da sua comunidade, na melhoria da onde está vivendo, é uma pessoa política. Eu sei que parece falar em política, a pessoa pensa que é partidário. Não, ser político é se filiar a um partido, mas não é. Nós, a vida toda, estamos fazendo política. Se bem verdade, se nós temos um interesse pela a melhoria ou pelo benefício da comunidade que nós vivemos. Agora, o mais interessante é que para os gregos, quem não gostava da vida pública era chamado de idiota. Eu aconselho você a ler, ou você até assistir palestra, o filósofo Mário Sérgio Cortella, ele tem um livro dizendo assim, fazer política para não ser idiota. Pensa, fazer política para não ser idiota. Por quê? Porque a raiz da palavra idiotez, do grego, significava o quê? Aquele que vive uma vida privada. Aquele que só pensa na coisa particular.
aquele que permite e fica fechado em si mesmo. E um dos exemplos bem claro é uma água no copo. A água, ela se comporta dentro do copo. Então, às vezes, uma pessoa que era chamada de idiota era uma pessoa que vivia para si, dentro, só para dentro. E uma regra que uma pessoa fala é uma regra bem clara, que diz a seguinte coisa: que é cada um para si e Deus para todos. Então, para você entender que votar é um privilégio, nós precisamos compreender o seguinte, que até hoje ainda, alguns lugares não podem votar. Alguns lugares não têm o direito. Então, se nós temos um direito, isso quer dizer que nós temos privilégios. E nós devemos lutar, né, para que outras pessoas possam ter o direito. Visão errada da política. Foco errado da política. No foco errado da política, há pelo menos 3 argumentos que as pessoas têm. Então, primeiro, todos são corruptos. A segunda é assim, eu não vou participar. E a terceira é a rejeição, assim, nada vai mudar. Então, quando as pessoas estão com foco errado da política, pelo menos nessas 3 situações ele vai encaixar. Então, vamos tentar pensar nas 3. Então, a primeira pergunta que eu faço para você: você acredita na santidade? Sim, acredita? Mas vamos ser bem sinceros. Nós temos muitos maus exemplos de santidade. Não é verdade? Às vezes nós lemos, às vezes nós vemos pessoas que nós considerávamos não tão santas assim. Eu pergunto para você, você continua acreditando na santidade ou não? A honestidade. Você acredita na honestidade? Mas você vê maus exemplos, mas você continua acreditando nisso? A corrupção, queridos, ela não está na política. Ela está na onde? No ser humano. Se você lembrar, desde o jardim do Éden, a Eva permite a troca pelo interesse dela. Não é? Está na humanidade. Então, preste atenção. O problema da corrupção não são os políticos. O problema da corrupção é o quê? Não, são quem? Os eleitores. Porque corrupção, ela não existe sozinha. Quer ver? Dá uma sequência. Olha lá. Eu corrupto, foi você que vendeu o seu voto. E você sabe corrupção assim, precisa de um corruptor, um corruptido. Então assim, ambos são criminosos, conforme a lei. Ambos, tá? Então assim, não é a política que faz o candidato virar ladrão. É seu voto que faz o ladrão virar o quê? É exatamente isso. Segue. Então preste atenção, queridos, Eclesiastes, no capítulo 10, ele traz uma definição muito interessante, preciosa para nós compreendermos. Primeira afirmação do verso 2 fala assim, o coração do sábio é inclinado para o quê? E o do tolo para o quê? Vou te falar uma coisa, o problema não é o fruto, o problema é a árvore. Lembra que Jesus fala? Se a fonte é salgada, não dá água doce. Nós somos por muito tempo dominados por pessoas más, pessoas tolas. E é o exercício da natureza dele, ele vai fazer exatamente isso. Na narrativa ainda que o sábio Salomão fala, ele fala uma coisa bem interessante, presta atenção, tenho visto neste mundo uma injustiça. Lá no tempo dele, uma injustiça cometida pelos que governam. No tempo de Salomão era o quê? Monarquia. E mesmo na monarquia eram cometidos injustiças. E quais eram as injustiças? Está ali,
eles colocam o quê? Pessoas tolas de quê? E deixam de lado as pessoas de valor. Você consegue compreender isso, queridos? Ele fala assim: eu tenho visto escravos andando a cavalo e príncipe andando a pé como se fossem escravos. Ou seja, querido, preste atenção. Nós precisamos de verdade resolver essa injustiça. E quando você começa a fazer alguma coisa com a injustiça vai até o final. É por isso que nós vemos tanta injustiça social acontecendo nos dias de hoje. Está muito claro, né? Há muito tempo atrás, explico. Preste atenção. Então você fala assim: todo mundo é corrupto. Você lembra desse juiz aí? Lembra? Pode passar. Você lembra desse outro? Lembra? Calma aí. Lembra ou não? Esse é o juiz que cuidou do caso do Eike Batista, que prendeu o carro e ele ficou andando no carro. Lembra? Então, quando você começa a ver um cenário, você fala: todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Todo mundo é corrupto. E eu pergunto para você: esse juiz aí, o que você acha dele? Então eu pergunto para você: todo mundo é igual? Não é. O vídeo, né? Deus está no controle. Presidente, boa tarde a todos. Eu gostaria de deixar aqui, começar aqui a minha fala, dizendo que em 2004 eu aceitei o Senhor Jesus como Salvador e Libertador da minha vida. E começou uma grande transformação. Eu me lembro muito bem que no dia 16 de julho desse ano, nós falamos que sinais iriam começar a acontecer nessa casa. E começaram. Eu quero mandar um recado tanto para o Planalto e também para o Congresso Nacional. Não achem que esse acordo que está sendo feito do Planalto com o Congresso Nacional vai cessar o problema de corrupção que está instaurado no nosso país e instaurado no Congresso Nacional. Dizer ao presidente Eduardo Cunha: presidente, o senhor não está sozinho. O senhor não está sozinho nessa lama de corrupção do nosso país. O senhor não está sozinho como um homem que diz ser evangélico, homem de Deus, envolvido com corrupção. E dizer à bancada evangélica, a alguns membros da bancada evangélica: vigiem, 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 porque o nosso Deus não é Deus para ficar brincando, e que nada está oculto aos olhos dele. Esses sinais e o que está acontecendo ao presidente Eduardo Cunha é dizer a todos os evangélicos do país: não fiquem envergonhados por isso. Não fiquem envergonhados, porque está escrito dos falsos profetas. Não se envergonhem desses. Continue perseverando em Cristo. Eu sou cristão, sou leitor da Bíblia e subidor de montes. E sei o Deus que eu sirvo. É o Deus das causas impossíveis. Presidente Eduardo Cunha, assim manda dizer o Senhor para ti. Jeremias, capítulo número 2, versículo de número 17. Não foi você mesmo o responsável pelo que lhe aconteceu? Ao abandonar o Senhor, o seu Deus, o seu crime o castigará, a sua rebelião o repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor do exército. A bancada evangélica, aqueles, alguns, não são para todos, mas aguardem e ouçam, preste atenção: o nosso Deus é Deus de misericórdia. Arrependei-vos do seu pecado, pois o reino de Deus está próximo. Quem achar que é homem que está falando aqui, sobe esse púlpito e fala que esse garoto está falando aqui, não sou eu. Sobe esse púlpito para ver se não é Deus que está falando aqui. Então preste atenção. O processo, queridos, está muito claro na lei física de Isaac Newton, que quer dizer, lembra? 2 corpos não podem ocupar o mesmo. Então preste atenção.
Se esse homem estivesse no lugar desse outro homem, você acha que ia acontecer o quê? Se você tivesse outros deputados como aquele no lugar de outros, como você acha que seria o comportamento para a nação? Então é a questão de ocupação. É o que está falado em Eclesiastes. O tolo, quando ele vai ocupar, ele vai fazer tolice. Nós precisamos tomar a posição das coisas. Precisamos fazer isso. Omissão. Ah, não, eu não vou votar. Eu não vou votar, não, não concordo, eu não vou votar. Eu pergunto para você, você já teve um pneu furado? Você já teve um celular descarregado? Na hora que você precisava, você foi lá, está sem bateria. E eu pergunto para você, se você fala assim, não, eu não vou consertar esse pneu, não vou. Eu não mandei ele furar. Não estava programado para furar. Você chegou na sua casa, está furado, você fala, eu não vou trocar esse pneu. Aí você vai dormir, quando você acorda de manhã, você vai lá, o problema resolveu? Mas você não concorda. O problema vai resolver. Então entenda uma coisa, a omissão, ela nunca será ou nunca trará solução. Se tem um problema, você tem que resolvê-lo. É por isso que o direito que nós temos a voto resolve muita coisa. Porque se você errou, você tem direito de resolver agora. Mas a omissão nunca vai ajudar. Outra coisa muito clara, a rejeição e a negação. Nada vai mudar na minha vida. Que animal que é esse? E o outro animal ali? Existem pessoas que é assim, querido. Ele pensa, a verdade ele não pensa, mas ele imagina assim, se eu não pensar no problema, se eu não ficar pensando, botar minha cabeça em outro lugar, as coisas vão se resolver. E eu pergunto para você, diante de uma tempestade ali, a cabeça dele pode não sentir, mas o corpo, e é por isso que diz, se a cabeça não pensa, acontece o quê? O corpo padece. Mas tem pessoas que assim, ela é alheia, não tem nada a ver. Não, eu não quero, política eu não quero participar disso não. Eu quero pensar só em Deus. Se aconteceu a tempestade, ela vai afetar você. Preste atenção, eu estou falando de algumas questões que estão ligadas à lei, à política. Você lembra dessa lei, do extintor? Você comprou o extintor? Lembra, a lei dizia o seguinte, que é necessário, muito urgente, que todas as pessoas troquem o extintor pelo ABC, se não trocar o mundo vai acabar. Aí, eu não sei se você foi lá e trocou. Aí passou um tempinho, a lei mudou, disse que não é necessário não. E você comprou à toa. Então eu quero falar para você, a primeira coisa, a política, se você pensa que não, mas você sempre estará envolvida nela. Você pode lembrar, a própria vistoria agora nossa. Alguns pagaram a vistoria caiu de novo. Então você fala, não, nada vai afetar, sempre vai afetar na sua vida. Outra coisa, não sei se você viu, agora tem uma lei que está ligado que as categorias A e B, C têm que fazer os exames toxicológicos. Tem que fazer. Alguns estados estão tentando derrubar, mas preste atenção, em São Paulo, as pessoas vão lá para renovar, tem que fazer. Tem que fazer porque é muito importante, porque é necessário. Só que se você observar e ler a lei, sabe quanto custa isso? R$300. Ah, não, mas a política não tem nada a ver, nada vai mudar na minha vida. Vai sim. Só para você ver outra coisa. Eu não sei se você acompanhou isso aí, mas preste atenção. Já são pelo menos 3 casos oficiais no Brasil. E uma coisa muito importante, que é ligada à cidadania, é o seguinte. Você tem um direito, você luta para que o direito, as pessoas possam alcançar também o direito. Agora preste atenção,
O ser humano, ele tem a necessidade de ser cuidado, irmãos. Ele tem a necessidade, o ser humano é descontrolado. Então você pode ver, isso aconteceu no Rio, tem um em São Paulo, tem 2 no Rio e em São Paulo. Mas a lei não permite que haja o casamento. Sabe que eles criaram? Uma relação poliafetiva. Mas eles vivem num contrato legalmente na casa. E eles vão lutar para que isso seja permitido pela lei. Então eu pergunto para você, você acha que isso não interfere na sua vida, não interfere nos seus filhos, não interfere na sua família? E isso é apenas o começo, é o desejo de alguns grupos. Então preste atenção, os ausentes, eles nunca têm razão. Esse é o cabo eleitoral das pessoas que pensam assim. Sabia? E assim, é tão interessante entender isso também, porque a palavra desse cabo eleitoral é assim: pior não fica. Fica ruim ao máximo, mas pior não fica. Mas também não vai melhorar. Você vai fazer alguma coisa para não melhorar? Você tem que buscar a coisa para melhorar. Então esse é o cabo eleitoral das coisas que vão acontecer. Então tenha certeza, o seu voto, ele não tem preço, mas tem um grande valor, com toda certeza. Essa palavra aí é do pastor Martin Luther King. Ele fala o seguinte, que o que me preocupa não é o grito dos maus, porque sempre haverá o grito dos maus. O que impressionava ele era o quê? Silêncio, não faz nada, se omite, não está preocupado. Porque um verdadeiro cidadão, ele está preocupado com o direito dos outros. Essa é a questão. Então assim, queridos, é muito claro, preste atenção. Quando nós falamos das mazelas, das dificuldades, a primeira coisa que nós cristãos pensamos é oração. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, e as coisas vão mudar. Não é? E assim, e uma coisa bem particular, que até identificou os discípulos de Jesus, que ele falou assim, João ensinou os discípulos deles, nos ensine a orar também, para nós sermos identificados como seus discípulos. Aí ele ensinou a orar, e a oração é mais ou menos exatamente essa, ele fala assim, venha o teu reino, e que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Então nós estamos orando, né? Senhor, né? Faça a sua vontade, Senhor. Traga o teu reino, Senhor. Então a grande pergunta é, Deus usa quem para fazer a vontade dele? Deus usa quem para trazer o reino dele? Quem? O tolo lá? Então quando nós oramos, nós estamos já nos colocando à disposição para sermos o instrumento da realização da nossa oração. Então é muito claro, queridos, que a nossa fé, ela é ativa. Porque assim, passiva é crença. Mas fé que age, nós vamos implantar o reino de Deus, nós vamos trazer a vontade dEle. Então ela é ativa. E nós entendemos bem claro, quando Pedro faz a revelação e Deus fala assim, Pedro, a revelação sua é da compreensão de quem eu sou, e sobre essa revelação, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. E Jesus está falando o quê? De uma ação passiva ou ativa? Ativa ou passiva? Ativa. Nós vamos romper com as portas do inferno. Nós vamos entrar lá no inferno. E aí alguns falam assim, eu fico preocupado do pastor se envolver com a política e ele ficar corrupto. Irmãos, a gente entra no inferno. A gente resgata do inferno. Essa é a nossa posição, porque em nós opera a fé viva. E nós somos agentes de cumprir a vontade de Deus. Então, estou encerrando, presta atenção. Você prefere participar de que manifestação? De uma eleição ou de um protesto?
E é tão interessante que as pessoas se mobilizam, bandeira, camiseta, vão sair na rua para tirar e para colocar. Não é mais fácil você colocar certo agora? Você está entendendo? Então assim, com que arma você faz a sua revolução? Com que arma você vai fazer? A nossa arma é o nosso direito. Nós temos esse direito, tá? Então uma coisa muito clara, preste atenção. Ser cidadão é ser uma pessoa altruísta. Ser cristão é amar o próximo. Então preste atenção, queridos, por isso que você vai ler rápido sua casa, ó. Eu creio que ser cristão me torna um melhor cidadão. Por quê? Porque está ligado que nós estamos buscando o bem do outro, o bem do próximo. Nós não estamos buscando o nosso próprio interesse, mas nós estamos buscando a manifestação do amor para o próximo. Ok? Amém? Vai ter um vídeo rapidinho, eu estou encerrando aqui, tá? Muito obrigado. Você já deve ter ouvido muito brasileiro falar que político é tudo igual. Todo mundo rouba, que a gente não sabe votar, que a gente não tem memória. Mas quem é o brasileiro? O brasileiro, meu amigo, é o João. O João não lembra em quem votou nas últimas eleições, mas vai votar de novo esse ano. Em qualquer um, claro, porque ele acha que todos são iguais. João não é muito chegado em política, e por isso vamos explicar para ele como funciona o sistema político brasileiro. Esse é o Brasil, terra de João. O Brasil é um país que se divide em 3 esferas: a federal, que engloba todo o país, a estadual, que diz respeito aos estados, e a municipal, que são as cidades. Além das 3 esferas, existem 3 poderes que as administram: o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo é o poder que se envolve mais diretamente com as leis, justamente porque elas são as ferramentas de trabalho dele. O que ele faz é escrever leis novas e modificar as antigas. Afinal, o mundo muda e as leis também precisam mudar. Além disso, o legislativo também vota a aprovação de uma lei nova ou a modificação de uma antiga. Agora, o processo pelo qual uma lei passa até ser aprovada e entrar em vigor é um pouco diferente dependendo da esfera. Nas esferas municipal e estadual, quem opera o legislativo são os vereadores e deputados estaduais, respectivamente. Não tem muito segredo, pois, via de regra, tudo é criado, discutido e votado dentro das câmaras e assembleias. No caso da esfera federal, é um pouco diferente. Os responsáveis por criar as leis são tanto os deputados federais quanto os senadores. E juntos, eles formam o Congresso Nacional. É importante que você saiba, João, que o poder legislativo está muito ligado ao executivo por diversos motivos. Um deles é que as leis aprovadas pelo legislativo também passam pela aprovação do executivo. Se o presidente, o governador ou o prefeito não aprovarem alguma lei do legislativo de sua esfera, ela volta para os senadores, deputados e vereadores para alteração. Eles ainda podem insistir na lei e usar recursos para que a lei seja aprovada mesmo sem o executivo, caso haja maioria no Congresso ou nas câmaras. Ou seja, João, sempre que você não gosta de uma lei, não adianta culpar o executivo, porque ela foi criada e votada pelos deputados, senadores e vereadores. Sabe? Aqueles que o pessoal vota sem nem saber quem é ou o que faz. O legislativo também é responsável por fiscalizar a si mesmo e ao executivo. Ou seja, caso alguém do executivo esteja fazendo alguma coisa errada, é pro legislativo que ele tem que prestar contas. É o que acontece, por exemplo, nas CPIs. Tem outra coisa que é importante você saber sobre o poder legislativo. Ele aprova ou não o orçamento do executivo. Sempre que um presidente, governador ou prefeito é eleito, ele tem que fazer um orçamento explicando como vai usar o dinheiro do povo. O legislativo é quem aprova ou não esse orçamento. Se ele não aprovar, o executivo precisa fazer outro. Então, João, basicamente é isso que o legislativo faz. O executivo é aquele que as executa, ou seja, divulga as leis e as aplica. O judiciário é aquele que julga quando a lei não é cumprida. Ao mesmo tempo, um poder fiscaliza o outro. Em cada esfera, o poder é exercido por pessoas diferentes. O legislativo é representado pelos deputados federais e pelos senadores no país, pelos deputados estaduais nos estados e pelos vereadores nas cidades. O poder executivo é exercido pelo presidente da República no país, pelos governadores nos estados e pelos prefeitos nos municípios. O poder judiciário é exercido pelos tribunais federais, pelos tribunais estaduais e pelos juízes. Portanto, para que uma lei passe a afetar a vida de João, o que acontece é o seguinte: o legislativo cria a lei e a aprova. O executivo a publica e fiscaliza sua aplicação. E o judiciário está lá para fazer João pagar, caso ele não a respeite. Bom,
Nós explicamos como funcionam o legislativo, o executivo e o judiciário. Então você já entende a base do sistema político brasileiro. Mas o mais importante, João, não é o que você sabe, é o que você vai fazer com isso. A gente explica. Um cidadão politicamente consciente é um cidadão politicamente eficiente, que vai cobrar as pessoas certas pelos motivos certos e do jeito certo. Ou seja, agora você sabe que bater na porta do presidente para reclamar a mudança de uma lei não adianta nada, porque quem cuida disso é o legislativo e não o executivo. Aliás, quando o presidente pode fazer o que bem entender, passando por cima do legislativo, que nada mais é do que o representante do povo, isso se chama ditadura. Se esse não é o país que você quer, aproveita as eleições e muda isso. Ah, já sei, nem precisa falar. Você acha que político é tudo igual, né, João? Sabe por que é tudo igual? Porque você não lembra em quem votou há 4 anos. Porque você não lembra o que eles te prometeram e também não fez nada para reclamar as coisas certas para as pessoas certas. Eu vou te dar uma dica, João. Pesquisa bem quem você vai votar. Joga o nome dele num site de pesquisa, vê o que ele já fez. Aí sim você decide em quem você vai votar. Mas não esquece não, tá? Nos próximos 4 anos, João, tenta acompanhar o que ele vem fazendo. Aliás, acompanha todo mundo, até em quem você não votou. Os sites da Câmara dos Vereadores, dos Deputados e o site do Senado têm informações completas de quem são as pessoas que ocupam as cadeiras e o que elas têm feito. Mais ainda, lá também tem o telefone e o e-mail para cobrar aqueles que foram escolhidos por você para te representar. Cansa, né, João? Leva tempo, né? Mas reclamar também. Então, que tal usar sua energia para uma coisa que realmente dê resultado? Hã? Não importa qual seja a escolha ideológica, desde que você saiba o que está fazendo e por que está escolhendo isso. Pode votar no candidato que você já conhece, votar nulo e até fazer voto protesto escolhendo quem está ali de brincadeira. Mas entenda por que você está fazendo isso. Entenda o reflexo disso. Entenda o desperdício de oportunidade que é usar um voto sem entender a função dele. Votação não é piada, João. Nem brincadeira e nem perda de tempo. A não ser que você faça virar tudo isso. O Brasil é responsabilidade sua, João. Sua. Você pode ser um pedacinho pequenininho nisso tudo, mas isso não tira sua importância. Sabe por quê? Porque o João sou eu aqui falando. É a galera que escreveu esse texto e quem te desenhou e te animou. É sua mãe, seu pai, seu irmãozinho, sua namorada, o cobrador do ônibus, o pedreiro da obra da frente. O João é você e o Brasil é responsabilidade sua. Compartilhe esses vídeos com outros Joãos. E nessa e nas próximas eleições, não jogue seu voto no lixo. Quem sabe assim, daqui a alguns anos, começaremos a construir um Brasil consciente, coerente e coletivo.